Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Happy Hour Enge. Estamos aqui de passagem na sexta-feira, em horário de Happy Hour, para abordar algum tema ligado à engenharia e afins e outras áreas que agreguem em termos de comportamento, em termos de oportunidade de mercado, em termos de agregar valores à nossa engenharia. E sempre nessa pegada da diversidade, a gente sempre conversa com pessoas da mesma área, áreas diversas. Semana retrasada eu conversei com meu amigo Paulo Sávio, biólogo. Já tivemos aqui com engenheiro de produção, com engenheiro mecânico, visão de combate a incêndio, mobilidade urbana. E a gente está sempre procurando variar. E semana passada a gente não pôde se encontrar por causa do Semana Santa aí, né? Não faria sentido na sexta-feira santa happy hour. Salvo algumas exceções aí, trabalhos que não podem sofrer descontinuidade em geral. Muita gente não trabalha, viaja, faz outras coisas, então não faria sentido a gente vir para passar no bar, no boteco, ou ali no jogo de mesa e cadeira, ali naquele passeio, sem atrapalhar ninguém, claro, mas de uma forma descontraída falar alguma coisa sobre engenharia e afins. E hoje, dentro daquela linha de convidados, eu trago uma surpresa aqui a um camarada super amigo, parceiro. A gente tem uma caminhada aí na espiritualidade, no espiritismo que nos une, no evangelho. Ele tem um programa muito legal chamado Programa Comporte-se, que aborda questões de comportamento, de crescimento, de reflexões em geral, sempre girando em torno da psicoterapia, da psicologia. Ele pode melhor falar sobre isso do que eu, mas sempre no caráter motivacional. E hoje a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui, descontraído. Ele também tem outro compromisso lá. E a gente aqui, dentro da pegada do happy hour, a gente só vai tomar uma aguinha, um refrigerante, uma cerveja para quem quer. Hoje aqui eu tô sem nada. Hoje eu tô, digamos, light. Eu passei ali, já comi uma acarajé ali no caminho de casa, tomei aqui um refrigerante, aí alguém vai dizer, meu Deus, tomou refrigerante. Eu falei, não, refrigerante com moderação, não tem problema nenhum. Tudo na vida é evitar os excessos. Então, na busca do equilíbrio ali, o que atrapalha todo mundo. Então, estamos aí. Quando ele entrar, eu vou apresentar o nome dele. Já autorizei. Hum. Boa noite, Trajano. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem com Bem, você? bem-vindo à nossa variação aqui de estratégia de canal. Esse canal aqui é Influência Engenharia. Apesar do nome do perfil da engenharia, ele não é só para engenheiros, é para agregar valores também com outras áreas. A gente aprende. Eu sou o melhor exemplo disso, né? Que lá em casa somos 4: advogado, enfermeiro, contador e engenheiro, né? Então eu trago essa pegada multidisciplinar para várias áreas. Apresentar aqui para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, nosso amigo Hugo Minas, também conhecido como Hugo Sorriso, né? Eu não sei como é que você prefere ser chamado de Minas Sorriso, Sorriso Minas, mas eu gostaria, Hugo, antes de Rapaz, falar da nossa amizade, que você apresentasse aí o que é o programa Comporte-se, e aí a gente vai desenrolar nesse bate-papo aqui, descontraído de uma sexta-feira, happy hour. Pode ser que se você estiver com uma aguinha aí, um maravilha. refrigerante, um suco, ou cerveja, qualquer coisa, viu? Aqui a gente está fora do horário de trabalho. Não, você falou de happy hour aí, eu tô aqui, eu tomando uma água Pronto, lerda, faz parte. Eu tenho uma minha né? aqui com gás também, que eu Pô, sou viciado em água com gás. eu quero te agradecer, assim, acho que foi bacana, assim, a gente tá conversando, né, sobre esse tema um pouco de engenharia, e, assim, eu vou trazer uma situação para ouvir de você até, assim, o quanto da importância, né, não só da engenharia, mas de todo o trabalho, principalmente do engenheiro de trabalho, dos cuidados e tal. Mas o programa Comporte-se,
ele nasceu na minha época da faculdade, eu tenho 13 anos de formado, e foi um programa de rádio. Formado em? Comunicação, jornalismo. Pronto. Uhum. E aí, ficou na gaveta, como aquela coisa que você acha que é besta, que é simples, que vai dar certo, né? Aquela mentalidade de fracasso, como a gente vem lendo, estudando. E aí, na pandemia, eu resolvi tirar do papel, né? Devido à demanda, né? Psicológica mesmo. E aí eu vou conversar com os amigos, conheço tanto psicólogo, então vou fazer uma live proporcionando mesmo que as pessoas perguntem, que eu tire as minhas dúvidas, porque muitas perguntas que eu fiz foram perguntas minhas, né? Como se eu estivesse conversando mesmo com um amigo. E o programa, porque assim, acho que é um sonho, né, que a gente vai engateando e assim, eu posso dizer que eu apresento o programa. Mini, mas para início está ótimo, o importante foi ter tirado do papel, então para mim é bem bacana. Então, obrigado por estar aí, essa parceria também. Segunda-feira tem Evangelho de novo, viu? É isso aí. Pra quem não sabe, eu e o Hugo, a gente tem umas parcerias aí as mais variadas possíveis, a gente é colega de caminhada aí da Seara Espírita, a gente sabe quem assiste aí hoje em dia, eu prezo muito pelo ecumenismo, né? A gente, ainda mais na Bahia, que tem um sincretismo religioso, então, banda, candomblé, espírita, católico, messiânico e todos, desde que sejam sem fanatismo, sem extremismo, a gente está de boa, a gente cresce, que a religião, a doutrina nos liberta, é uma fuga para os nossos pensamentos estabilizarem, né? E você falou aí de sonho, e aí ligando já aqui, fazendo essa conexão, que a gente tem sempre uma visão, Hugo, de trazer aqui para reflexão. Eu sempre trago esse tema comigo, né? Porque eu já fui mais jovem, você acompanha aí a parte de evangelização também no seu lado terceiro setor, como a gente chama, né? Espiritualidade, também a caridade. Nós fazemos aqui o nosso trabalho de formiguinha. E quando a gente fala de caridade, solidariedade, é uma coisa que eu sempre trago assim, que você conhece melhor do que eu esse tema, sua visão de jornalista, de comunicador. A gente está vivendo esses tempos sombrios aí, de violência nas escolas. E aí, ó, tá vendo as coisas suas, hein? A gente está falando de violência nas escolas. E essa preocupação toda, essa mobilização de prefeito, governador. Eu sempre encaro essas coisas no Brasil, tanto acidente, doença. É uma coisa, na área de engenharia, a gente aprende isso com uma pirâmide de Bird, que é uma pirâmide que trabalha na base, né? Se você não trata lá embaixo os incidentes, ele vira um acidente. Se não trata os acidentes, ele vai virar com danos. Se esse dano não for tratado, ele vai virar uma fatalidade lá no topo. Então, essa é uma regra básica que a gente segue, porque as pessoas vão deixando de falar. Eu me lembro que, eu vou comentar com você aqui algumas coisas de uma forma bem didática, para entender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente, onde é que eu vou chegar no jovem? A gente tem casos assim, de acidentes que caem no noticiário aí, né? Você conhece que é jornalista. Acidente da Gol com a Legacy, caiu lá o avião, matou não sei quantos passageiros. E a gente na engenharia de investigação, segurança do trabalho, da aviação também, que é outra área bem mais específica, aí tem a base da pirâmide. Por que isso aconteceu? Do nada, não deu sinais, os sinais não... Ninguém, quem são os atores que foram ignorando esses sinais? Aí a gente chama de fio do tapete. Quando vai investigando, mas tinha o estresse da profissão ali, dos operadores de torre, tem os chamados pontos negros no espaço, aí a sociedade nunca ouviu falar de pontos negros. É tipo o ponto cego do carro. Mas, meu Deus, estou no avião e tem pontos negros do radar, essa tem. E os momentos que a experiência do piloto que faz a diferença de saber onde que ele está, porque nem tudo o radar pega, né? Então tem coisas que a gente vai descobrindo com a vivência e muitas vezes, infelizmente, com os acidentes. Onde é que eu quero chegar no jovem e na engenharia, na profissão? É justamente isso. Essa questão das escolas, os trabalhos que são feitos por brilhantes profissionais, professores, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, há uma gama de profissões hoje envolvidas, nutricionistas. Eu já fui professor ali do Senai, tinha casos de programas do Pronatec que, mas tem uma bolsa, o aluno está lá, é de baixa renda, tal. Tinha aluno, Hugo, que chegava lá com fome. Como é que um aluno com fome vai ficar sustentado numa cadeira se nem tomou o café da manhã?
Aí quando a gente investigava, a gente não, né? O pessoal do social investigava a família, muitas vezes pegava aquele benefício e usava para outras coisas. Tipo assim, claro, a gente sabe que a realidade é dura, mas ia lá, pagava as contas, as dívidas e deixava de lado a alimentação. Só que como é que você educa e bota um aluno na sala de aula com fome? A menina ficava com vergonha, não falava nada, mas tinha dia que a gente chegava lá e desmaiava. Tinha que chamar o SAMU para dar apoio, não sei o que. Quer dizer, onde que eu quero chegar? Muitas ações dos jovens que estão acontecendo nas escolas aí estão acontecendo porque alguma coisa lá no passado a gente, enquanto sociedade, não trabalhou direito. É a internet, a internet é vilã? Não, a internet é o lado bom, lado ruim. É os jogos violentos? Não, sempre existiu jogo violento. Na minha juventude eu jogava jogos violentos, não era muito chegado, mas nem por isso eu me tornei um ser agressivo e violento. Então não é o que você faz que lhe torna, é a base, né, todo um contexto. E aí eu vou passar a bola para você nesse sentido, que onde é que eu quero chegar dessa questão das escolas, o jovem e o mercado. O jovem sempre reclama, e com razão, que às vezes assim, as empresas querem com experiência. Mas para ter experiência precisa ter oportunidade. Se não der oportunidade, não tem experiência. Então é que nem um time de futebol, de vôlei, de basquete. Você tem que misturar a galera jovem com a galera mais velha. E a troca de experiências, né, é que enriquece. Você tem programas aí de estágio. Eu mesmo participei de vários. CIEE, Integração Empresa de Escola, IEL, Estudo Valdológica, que é do sistema Senai, e outros por aí, né? E graças a Deus, assim, meus estágios são muito batalhados. E eu agradeço a Deus que os meus todos são humanizados. Porque a engenharia ela é vista como cartesiana, questão de cálculo. E no meu caso, não. No meu caso, sempre foi humanizada. Eu sempre trabalhei em áreas vulneráveis e eu aprendi muito com isso, com as ciências sociais do meu lado, observando os jovens. Estagiário, quando chegava para mim, aqueles mais interessados, eu percebia no semblante, ficava com vergonha de falar, mas ele era estagiário de outro profissional, o tipo do técnico. Aí eu perguntava, aí, camarada, como é que você tá? Aí ele, ironicamente, alguns falavam assim, tô craque aqui em tirar xerox e imprimir. Não era a área dele. Aquilo ali fazia parte, mas não era para ele estar só fazendo aquilo. Aí eu chegava lá pro responsável, pegava aquele jovem e dizia, bora dar uma volta comigo, bora no carro, bora dar uma volta no campo aí. Começava a mostrar a ele, o EPI, a proteção, olha ali, não pode entrar, tem que tomar cuidado, conversa com comunidade. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas às vezes aquele jovem virar para mim, esse jovem depois virou um profissional, me encontra na rua, isso para mim é como diz aquela propaganda, né, de cartão, não tem dinheiro que pague. Me chama até hoje de professor, me agradece pela oportunidade. Esse rapaz não fez nada demais não, mas você vê que a realidade hoje aí, que esses jovens estão aí agoniados, psicologicamente largados, falta de pai e mãe, não ser responsável. Está faltando, Hugo, não sei se você concorda, desculpa, eu falei demais. Está faltando na cabeça deles é ser preenchida com alguma coisa, não vou dizer que não tem não, mas sei lá, não pode ficar nas labutas no dia a dia. Tem que botar uma coisa ali para agregar. Bora dar uma volta, bora treinar, bora produzir, bora desenhar. Eu realmente, você me conhece há algum tempo, eu torço muito pela juventude, mas ela está sendo muito bombardeada, muito cobrada, muito criticada. Justamente, não sei, olha aí, na sua visão de jornalista, comunicador, evangelizador, essa coisa do jovem do mercado e as oportunidades. Então você falou muito bem aí e você fez uma ligação que eu não tinha percebido. Que bom. Né? Assim, no mercado eu adoro provocar. Do acidente. Olha, papo riso, happy hour, descontrair. O quanto que, assim, às vezes tá na base mesmo. Né? Assim, a gente não, os meninos não percebem, a gente não percebe que uma aula que você fila. Explica para essa galera nova o que é filar aula, viu, velho? Porque muita gente não sabe o que é filar, não. E quando a aula tá rolando e você vai. Falta aula. Não tá na sala de aula, falta aula. Tô brincando, tô brincando. Justificativa de doença e tudo. Mas, assim, isso eu achei bacana porque a gente acha que tá conseguindo dar um zig e essa conta chega depois. Chega. Então, assim,
quando você falou aí também do convívio familiar, né? Eu até acompanho você também com seu filho e tal. Eu vejo o quanto é importante isso. Porque a gente acha, se você soltar seu filho, Trajano, no trio de Belmark, no carnaval, Ave Maria. sozinho, ele vai estar mais seguro do que no quarto, no computador. É mesmo? Porque, Sério? porque assim, Olha, a mente foi hoje agora, a viu? violência física, não, porque está em casa. Só que assim, a gente não sabe, às vezes, o que lida. Você tem um momento de convívio. E às vezes não tem, porque é mais cômodo deixar mesmo que o filho fique lá e a gente mal conversa sobre o que ele está assistindo. Então isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E, assim como eu já contei aqui, né, o filho estava assistindo um vídeo, uma palestra do padre Fábio, e aí chegou o amigo do pai visitando, abriu, só que o menino estava assistindo um filme pornô. E aí o amigo fez aquela cara de espanto, o menino também ficou nervoso, minimizou, e estava lá no gatilho a palestra de padre Fábio. E aí, quando o pai do menino chegou, entrou no quarto, falou para ele, ó, meu filho é exemplar, passa o dia todo assistindo palestra, né? Aí o amigo do pai falou, meu filho, minimiza esse vídeo aí. Porque assim, às vezes a gente não percebe mesmo. E isso, como você falou, vai crescendo, a gente não vai percebendo, e isso acaba explodindo lá na frente. E o que eu ia trazer para você que tem a ver com isso, que é o seguinte, lá atrás, quando teve a questão da obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, até hoje as pessoas às vezes não usam e tal, e elas não percebem que foi uma regra para o bem delas, né? Então, assim, você falou dessa segurança do trabalho e tal, e o quanto que, assim, a gente acha que é alguém que está querendo mandar na gente, a gente acha que o nosso ego parece que corre o risco de ser diminuído. E aí, assim, eu acho que o convite é justamente assim, essa reflexão, né? Assim, tudo bem, lógico que eu exagerei na imagem de Belmark, assim, Não, mas eu já estava aqui dizendo não por antecipação, não vai não. mas assim, é só esse cuidado, porque a gente está no mesmo teto às vezes e não aproveita, né? Assim, o desencarne está aí. Tem uma história de um rapaz que a filha convidou ele para almoçar com o neto, ele não quis. Tinha uma reunião muito importante na empresa. A esposa quis dar um beijo nele quando ele estava saindo, ele não quis, estava atrasado para a reunião. E quando ele foi para a reunião, chegou lá e tal, quando ele estava indo almoçar, ele entrou no carro, infartou e desencarnou. E aí, assim, a reflexão, né? Não era para ter dado um beijo na esposa, não era para ter preferido, né, almoçar com a filha, com a neta. E aí, assim, eu acho que essa questão de base mesmo, né? Você falou do mercado, isso, e assim, existe essa dificuldade, né? E existe, eu acho que o próprio trabalho social permite que você adquira experiência. Você pode, por exemplo, no estágio, assim mesmo assim, de graça, trabalhar e adquirir essa experiência, né? Eu lembro que eu tenho um tio, geólogo, está aposentado, já parece, e ele falou, meu primeiro estágio era pintar o mapa, porque a impressora era preta e branca, e o meu trabalho era pintar, passar o dia todo pintando o Brasil, Estados Unidos e tal. Então, assim, isso acaba, assim, eu acho, se a gente correr atrás também, a gente fica muito dependente também. Então, quando você faz um curso, assiste um vídeo, então, assim, o perigo dessa questão, assim, de muito tempo, videogame e tal, é o tempo que a gente perde às vezes. Porque tem prova,
tem um livro que a gente pode ler, então assim, às vezes não é muito a qualificação que vai pesar, às vezes é o que você vai estar falando ali, né, do que você sabe. Então, e linkando com essa questão da engenharia, a engenharia ela é uma construção, né? Primeiro vai fazer uma reforma, vai construir um prédio, então assim, vai destruir o que está ali, vai ser estudado, até quando vai precisar, né, enterrar lá o ferro para poder fazer a sustentação, né? E assim, é uma construção. Então, eu acho que essa questão do próprio mercado, o jovem, também é construído. Uhum. E embora tenha essa importância do jogo, do computador e tal, que precisa ter, todos nós temos esse direito, dar uma aliviada na mente e tal, o cuidado é o tempo que a gente passa com isso. E aí entra, assim, até que ponto uma brincadeira de um vídeo de brincadeira pode estar puxando a atenção para outras coisas, e eu não sei. Né? Então, assim, até que ponto assim, não permitir que esses momentos de convivência mesmo, né? De vocês, assim, por que que não inclui? É sempre excluindo, no sentido de não, deixa no canto lá, por quê? Né? Então, assim, no momento de conversa, eu lembro de Naon, ele contou uma vez que ele estava assistindo uma novela com o filho dele, e aí, a novela era, acho que é essa que passou aí na Globo. Eu só sei que na novela, o cara, acho que era Janequine, ele terminava o namoro com a que ele estava namorando para casar com a filha da namorada. Já era, a namorada era... Eu me lembro, era Vera Fischer e Carolina Dickmann, naquela novela Mulheres Apaixonadas, acho que era isso, acho que era Mulheres Apaixonadas. Era uma novela de Manuel Carlos, eu não sei se era Mulheres Apaixonadas ou aquela, não sei se era tudo de família, amor de família, uma coisa assim. Laço de Laço Família. de família. Eu até fico na dúvida se é Laço de Família ou Sim. Mulheres Apaixonadas, não sei. Mas eu entendi. E aí ele estava assistindo, e aí ele perguntou, meu filho, o que foi que você achou dessa cena? Ele terminou com a namorada, ele está casando com a mãe da namorada. Aí o menino falou assim, meu pai, eu achei normal, porque ele foi sincero e tal. E aí a partir dali ele falou assim, meu filho, vamos conversar então sobre esse seu conceito de normalidade. Então, assim, veja que a intenção não era doutrinar nem nada. Eu acho que isso tem faltado para o jovem. Né? Essa união, quando você para, por exemplo, para também jogar com seu filho, você está participando, você está acompanhando ali, você está tendo aquela oportunidade, né? Vai ter aquele momento também de estudar, de ler um livro, massa. Mas naquele momento que você está ali, você pode estar linkando com várias coisas, com a vida, né? E tal. Então, assim, eu acho que é bem essa questão da engenharia por ser algo estudado. Você fala com propriedade, porque você estudou, você, né, e consegue linkar também com o evangelho, com ser uma pessoa boa, um bom profissional. Então, eu acho que os jovens estão precisando desse tipo de profissional, de se espelhar, de ser bem orientado. E quem trabalha comunicação, mostrar isso. Né? Quando eu só mostro que um acidente, uma notícia ruim, o que é que eu estou passando? Medo, né? Então, quando você já mostra um grupo que se reúne para construir casas para moradores de rua, olha aí a função da comunicação, mostrando que tem coisa boa sendo feita, tem gente boa trabalhando. Então, e cada um, assim, selecionar as suas fontes. Né? Eu acho que isso pesa muito. E acho que essa questão de juventude é bem processual, a gente sabe disso. Né? Também o jovem não vai poder exigir como se fosse um adulto, porque não vai dar certo. E
E uma coisa que eu ouvi uma vez, Trajano, que eu passo para você, que é sobre o talento. Que às vezes é tão perceptível que a gente não percebe. Né? Assim, o talento não vai ser algo cantar, escrever. Não é esse tipo. É quando você, às vezes, porque você gosta de fazer, se você gosta de matemática, sua área pode ter ligação, incluindo matemática. Né? Qualquer profissão que inclua matemática. Às vezes a pessoa que gosta de ouvir os amigos, o dom dela é ouvir. Então, assim, a gente às vezes procura esse talento de uma forma mais massa, e ele às vezes é mais sutil, e a gente não percebe. Né? Quem gosta de falar, o dom gosta de falar. Como é que vai externar esse dom é outra questão. Michael Jackson, o dom dele não era cantar, era influenciar as pessoas, era emocionar as E pessoas. dançar. Né? O cantar era a forma de expressar. Então, assim, porque às vezes eu percebo também uma dificuldade dos jovens, que é quando ele não está na zona, tem a zona de perigo, né? Tem a zona de, A zona de perigo lá, Santana e só que companhia. só que tem a zona de talento. Porque eu acho que a dificuldade que o jovem tem, porque ó, se você joga, Trajano, se você gosta de jogar videogame, se você for fazer um curso ou um De trabalho TI, né? na área de game, Game, você já TI. tem experiência pra caramba. É. Então, assim, eu acho que é essa questão da sutilidade, que às vezes o jovem acaba querendo uma área de direito, que aí você passa o dia todo jogando futebol, como é que você vai ter experiência de direito, né? Só na faculdade mesmo, conhecendo gente e tal. Então eu acho que isso é importante, porque às vezes o mercado é diferente, o jovem é diferente, e ser ministro não vou falar de ministro não, que ninguém merece, mas assim, assim ser um advogado, um juiz, pode ganhar milhões, mas não é a praia do menino. Então, assim, algo que, para começar a ter experiência, e assim, e como linkar com esse tema dessa live. Né? Eu gosto de jogar. O que é que eu posso linkar com a área que eu quero também? Porque eu vou ter experiência. Eu só não vou ter no papel para carteira assinada. Mas se eu chegar, por exemplo, e a experiência de vida que a gente tem, quando o seu computador quebra e você consegue consertar, você aprendeu. Então chega no momento que você está lá numa entrevista, por exemplo, e a tinta do computador do chefe termina, você sabe. Às vezes a pessoa que está mais qualificada não sabe. Então, assim, eu acho que é muito bacana essa questão da engenharia, porque é essa construção que você está estudando, você investigar, você saber que assim, existe a causa, que muitas vezes é na base. Assim, a maior dificuldade eu acho que a gente tem é base. Essa é a época que os meninos estão, que são as dificuldades, a adaptação. É lá na frente que aqueles temas de português que era pra gente ter assistido, não lembro mais, é o que vai fazer diferença. Então, eu acho que essa reflexão, né, assim, do mercado de trabalho, esse negócio do talento, que é muito sutil, eu tirei de um livro de Joel J, chamado Ultra Corajoso. E ele tem até um outro chamado 100% Presente, que é maravilhoso, porque ele fala de foco, ele fala de mini hábitos, né? Que assim, você não precisa ler um livro no mês. Se você ler uma página por dia, não precisa terminar o livro agora, mas que você mantenha uma página por dia. Então, assim, é bem bacana assim, esse livro. Então, eu acho que é o papel da comunicação por ser fonte de informação. Né? A gente viu aí na pandemia a quantidade de fake news que, assim, exige esse compromisso da nossa parte, até que de quem não é jornalista,
no sentido de o que é que a gente está compartilhando. Né? Assim, está influenciando para melhor, está criando a esperança, ou não, está desanimando. Teve um assalto não sei onde. Né? Assim, às vezes é o normal a gente falar, oh, cuidado, tem alguma coisa ali. Mas será que é legal isso? Porque às vezes a pessoa às vezes fica com medo. O jovem também. A gente teve a questão da pandemia. Eu tinha um jovem que não estava querendo sair do quarto, bem por conta disso. Porque tinha, além do medo social, às vezes em casa o medo estava abundante também. Então, assim, calma, tá em casa. Então, quer vai sair? Toma cuidado, eu vou te levar. Mas vai dar certo, calma. Se tiver alguma coisa, você avisa. Tá aí notícias, muita notícia que a gente pode aproveitar sobre assédio, sobre drogas. Então, assim, às vezes uma situação dessa de escola, isso eu acho tão maravilhoso, se não que esteja acontecendo, mas porque chama a atenção para uma área importante e que estava sendo deixada, a banda voou, que é justamente a escola, que está ali todo mundo, a questão do preconceito, os pais também, assim, até que ponto os pais não estão influenciando os filhos a resolver tudo na porrada. Que até dizem que você sabe por que o exército gastou não sei quantos reais para comprar Viagra? O pessoal disse que a explicação científica foi porque é um vasodilatador e eram algumas pessoas que tinham problema cardíaco. Não era nem por causa do sexo, foi por questão de vasodilatadores, né? Porque eu vi como uma piada, mas assim... Não, pode falar, se acabar a munição, vai cair todo mundo no pau. Ave Maria. Eu fico... Mas assim... E o leite condensado? E o leite condensado foi pra quê mesmo? Piorou, imagine. Mas assim, é só porque assim... Olha, não vou entrar na questão política não, mas eu prefiro o leite condensado e a discussão de Viagra do que qualquer coisa ligada à corrupção. Com certeza. Porque corrupção mas, assim, tira dinheiro da educação, da saúde, da polícia, da segurança pública. Mas assim, é só porque... eu entendi. Pra tudo, né? Assim, não é... Assim, eu troquei nesse assunto. Não foi político, não. Mas o quanto que... assim... o que é que a gente tem passado para os jovens. Né? Eu acho que essa é a questão. Né? Assim, os jovens estão nos vendo. A gente não está percebendo, mas se eu chego em casa e faço um comentário, o Adeilson Salles ele falou uma vez, eu vou passar para você que eu estou falando demais. Adeilson Salles, ele fala assim, ó, quando você critica o cabelo azul da amiga da sua filha, achando que seja lá fora, que não aqui dentro, em casa, que não sei o que, como se em casa tivesse todo mundo liberado, né, dos problemas de fora, você pode estar afetando sua filha, porque sua filha quer pintar também, e você está falando com uma amiga dela que ela gosta, que é com quem ela conversa, ela se sente à vontade, que sabe os segredos. Então, assim, às vezes do que a gente conversa dentro de casa, meio que sem querer, sem intenção nenhuma, está afetando. Então, o estudo, a gente para estudar, é todo mundo vendo. Então, assim, a gente influencia, querendo ou não, entendeu? Então, eu acho que assim, a engenharia é muito rica, a comunicação também, e assim, o mercado de trabalho exige esse tipo de profissional que, às vezes, toda essa bagunça para falar, ó, haja diferente. Você está aqui para fazer diferença na sua área, na sua profissão, e não precisa estar em uma empresa. Né? Assim, você está fazendo uma diferença enorme, oportunizando um momento desse, bate-papo, quando você entra para fazer uma palestra ou explicar algum tema, porque você faz uma diferença. Né? Você joga para o universo e a gente sabe que volta. Então, isso é bem importante. Mas vou passar para você aí. Não, tranquilo. Eu aqui, como eu estou fora do trabalho, eu também não estou anotando nada. Eu estou tentando memorizar aqui, processar e
Enquanto você está falando aí, eu estou prestando atenção e já estou criando aqui uma linha de raciocínio, mas eu vou tentar me lembrar o máximo possível aqui do que eu estava tentando organizar. Mas foi muito boa, muito proveitosa essas colocações. Eu só vou trazer um pouquinho aqui da minha parte aqui do que eu resgatei lá atrás. Se falar de jovem, eu não sou especialista no assunto, não sou psicólogo, mas eu apenas trago aqui democraticamente a minha percepção de convívio nos últimos 20 anos. Pai de um filho de 10, vai fazer 11. Como diz assim, eu não sou carinhosamente um padrasto, que o pai está bem, graças a Deus, do meu enteado, né, que não mora comigo, mas cada idade dessa eu vou acompanhando os comportamentos, conversando, observando, porque eu estou preparando para o meu também. E tem um sobrinho mais velho de 30. Tem uma sobrinha que formou agora dentista. Então, assim, em cada um deles eu vou observando, porque é uma preparação de terreno, de gerações, uma transição de gerações, digamos assim. De 30 por de 10, não é a mesma geração, mas está mudando. Aí entra aquele conceito de Y, Z, W, não, lembrando aí, para quem não conhece, Naum Castro é um amigo nosso, palestrante, ele é celebrante, né, de matrimônios, ele é professor de história e casa como ninguém, de uma forma bem-humorada, inteligentíssima. Eu sou fã, sou suspeito para falar de Naum Castro. Uma pessoa que eu amo, posso falar assim, como eu amo o Hugo, mas uma questão assim, de muito carinho, que eu tenho respeito, né? O pessoal fala assim, o Naum Castro e outros, né? Solange Maiken, também, minha amiga terapeuta fantástica, está aqui no meu PV, aqui no WhatsApp. Às vezes eu converso com ela aqui, um dia desse eu nem nunca mais depois eu gostava de Solange, tirar uma dúvida. Solange é super acessível, para quem não conhece, né? Solange Maiken é uma terapeuta fantástica, é só buscar nas redes aí. E assim, vou tentar resumir. O jovem eu vejo assim, não vou entrar na questão espiritual, espírita, porque aqui o público deve ter agnóstico, ateu, não vou entrar nessa seara. Mas assim, eu enxergo o jovem no momento como uma figura que ele precisa da nossa ajuda, mas ele tem dificuldade de pedir ajuda. A gente fica esperando a voz do grito de socorro, mas muitas vezes o grito de socorro e pedir ajuda é silencioso. E aí a gente tem que ficar atento. Eu estou falando aqui como pai responsável, não. Estou falando como amigo, colega de algum vizinho que a gente gosta e tal. É uma juventude, quando eu falo juventude hoje, segundo o IBGE, alguns estudos, a juventude não vai mais até os 18 anos. A juventude no Brasil, ou no mundo, acho que no mundo, em geral, os países emergentes, ela está indo até os 30 anos. Por que está indo até os 30 anos? Porque é o tempo da maturação psicológica. Não vou dizer que não são todos. Tem jovens que amadurecem aí rapidinho, mas em geral, eu ainda vejo, sem nenhum demérito, sem ofensa de julgamento não. Eu vejo muitos jovens de 30 anos se comportando como jovens de 16. E isso aí não é porque ele tem cabelo, tem pelo, que quer dizer que ele já é um homem realizado. Mesmo trabalhando, ele ainda tem comportamento juvenil. Né? A gente não precisa muito longe não, a gente, para não fugir do foco aqui, a gente viu aí na Copa da Rússia, às vezes umas figuras lá que deviam ter seus 28, 30 anos lá na Rússia, brasileiros, fazendo aqueles comentários misóginos, machistas e sexualistas, né? Comunistas na língua portuguesa, elas não risadinhas sem entender o que ele estava falando, né? Eu acho isso de uma covardia, porque é como se você chegar aqui e falar um mandarim para o Hugo, dizendo Hugo é isso e aquilo, começa a ofender o Hugo e todo mundo rindo. Quando na verdade o Hugo está sendo ofendido, né? Então eu acho isso. É só um comportamento juvenil. Eu acho assim, as empresas, quando querem trazer um jovem, e eu falo isso com base também nos meus contatos de RH, pessoas que eu conheço, de gestão de pessoas, que é o nome novo de RH, né? Que antigamente a gente era uma ficha, hoje é gestão de pessoas. Porque quando você vai contratar alguém, eles tentam com psicoteste, com tudo, fazer o máximo possível para tornar aquele ser ali humanizado. Então o que o jovem em geral é? Em geral, não são todos. São muito imediatistas, eles querem o que está dando dinheiro e a coisa não funciona assim. É como você bem colocou aí, tem que ir atrás do que tem o dom, o talento, saber que aquilo que você vai escolher vai ter altos e baixos, mas aquilo que você vai se sentir feliz. Isso é o primeiro ponto. Eu quero aquilo que dá dinheiro. Isso é uma ilusão, sabe? Pode ser o que você ama, não está dando dinheiro agora, mas vai dar dinheiro no futuro.
É uma questão de momento e criatividade, não fazer o feijão com arroz, ser diferencial no mercado. Outra coisa que os jovens, e eu, apesar de não ser mais jovem, também vale para mim o que eu vou dizer agora. A sociedade como um todo, isso que a gente está usando aqui agora, Instagram, live, celular, a gente tem que diminuir o tempo disso aqui, entendeu? A gente tem que viver mais o lúdico. A gente tem que viver mais os jogos de raciocínio, como memória, xadrez, dama, gamão. Esses jogos nunca saem de moda. Você chega ali na loja de brinquedos, ainda tem lá o Banco Imobiliário, tudo. Como você bem sabe, chame sua família para brincar daquilo. Tem hora que eu dou umas loucas aqui em casa. Eu pego ali mais barato, bora brincar de bingo. Meu filho, que é isso? Pai, isso que eu gosto, você vai se divertir. Pega as cartelas, distribui o lúdico. Os jovens em geral estão tudo lúdico. Jogar bola, fazer caminhada com alguém, sabe? Por que eu estou falando isso e tem impacto no mercado de trabalho? Eu jogo futsal. Eu com 50 anos, eu jogo com jovens de 20, 18, 30, 40, de 60. Isso é o que eu percebo, Hugo. Cara, eu sou de uma época que não tinha tanto celular assim. A gente acabava um baba, ficava assistindo o baba dos outros. Eu ainda faço isso. O jovem hoje, quando perde o jogo, vai para a mochila olhar o celular. O que está no Instagram ali, o WhatsApp? Aí a gente que é da outra geração fica sempre ali, rapaz. O cara acaba o bar, vai descansar e pegar a respiração, oxigenar pro próximo, o cara tá olhando que tá ligando para ele. Tem uns que às vezes o celular toca, aí tá no meio do bar, ele desconcentra do bar pra ouvir. Aí o cara do time dele mais velho dá uma bronca, rapaz, fica no celular. A gente está nesse nível. Outra coisa que me preocupa no jovem mercado de trabalho, além de dar tempo dos eletrônicos ser mais lúdico, pare de se enganar, achando que está enganando as empresas. Eu já vi matéria na VCSA, exame, e já constatei que muitas vezes a pessoa bota no currículo coisa que ela não tem. Ou de comportamentos que não é dela. Tipo assim, eu vou para entrevista de emprego, eu estou doido para aquele emprego. Eu digo assim, não, eu estou aqui com o desafio, a palavra da vez, né? O desafio, estou aqui para encarar, tal, tá de mim, tal. O que as empresas hoje fazem, Hugo? Elas vão lá, bota o nome lá no Google, joga na rede social e acha o candidato. Aí, terra de ninguém. Ele se solta lá, você sabe o que eu estou falando. O cara se solta lá no Facebook, que é um diário aberto. Odeio acordar cedo, todo chefe é um mala, começa a não sei o que, achando que as empresas nunca vão ver aquilo. E aí quando chega no dia da entrevista, a empresa abre lá, já tinha visto seu nome aqui, tá dizendo aqui que você detesta acordar cedo. Precisa de alguém para acordar cedo. Mas não é aqui que você todo chefe não vale nada. Então, assim, né, aquela propaganda de curso de inglês, né, que o cara chega lá, the books on the table, e a pessoa pergunta o que é o verbo to be, e o cara é quem? Tipo aquele inglês de João Santana. Um abraço aí, se um dia o João Santana viver lá, carinho por causa pela fase africana de João Santana foi hilária, né? A gente brinca, treinou aqui o Bahia. Então, assim, a gente tem que ser mais lúdico, menos imediatista. Os jovens têm que se envolver mais com as questões sociais, assim, de terceiro setor, como a gente fala, né? Levar sopão, entregar comida, preencher a mente dele com coisas de crescimento. Porque a gente está passando o bastão para uma turma que vai passar para outra, né? E essa outra vai receber o que dessa de agora? Então, assim, você falou de Michael Jackson aí, só para complementar, Michael Jackson, concordo com você que a dança dele era uma libertação. Quem conhece a biografia de Michael Jackson, né? Era uma libertação de tudo que ele passou, né? Michael Jackson, para quem não sabe, tinha um talento nato na voz do The Jackson 5, Ben, né? Pedro Ben, I'll Be There, aquela fase do Michael Jackson pequenininho, e os irmãos estão ali, não tinha relação de inveja, ciúme, mas a figura do pai dele, todo mundo sabe disso, o menino tinha um talento fora do comum, dizem as línguas, né? Não sei se é verdade, mas para cada nota que ele desafinava, ele tomava um tapa, um cinto, né? Então, o vitiligo dele
foi de cunho emocional, sim, né? A questão é que ele tinha síndrome de Peter Pan, que nada tem a ver com pedofilia, pelo menos nunca ficou comprovado, pelo contrário, foi inocentado. Mas tem pessoas que não querem crescer mesmo, falam como criança, porque é a síndrome de Peter Pan, que é uma patologia psicológica. Estou dizendo aqui que eu já vi documentários, ele tinha megalomania, ele comprava coisas com os milhões dele que eram desnecessárias, tudo isso são fugas psicológicas. Mas, voltando aqui para os jovens, um outro exemplo aqui que me veio à cabeça agora, uma vez uma amiga minha, colega também, me chamou para participar de uma bancada. Eu era muito convidado para participar de banca de TCC, banca de conclusão de tecno-segurança, que é nível médio. E engraçado que a professora, que era minha amiga, já ia me alertando, ó, Trajano, tem uns ali que estão formando, mas tem uma visão. Isso eu estou falando um exemplo de tecno-segurança, mas tem outras profissões por aí também assim. Para ele querer formar, porque o tio, o pai, nem ele mesmo sabe ter o talento, né? Mas ele está querendo ali, porque vai trabalhar numa empresa. É tipo assim, ele era meio que ovelha negra na família ali. Ele era de uma família rica, mas estava inserido num contexto ali de outros alunos que tinham baixa renda, mas ele queria pegar o diploma para trabalhar com o pai. Mas para dizer assim, ó, eu sou técnico de segurança. Tá. Só que tinha futuros formandos ali, vou passar a bola para você, porque aí por causa do tempo aí também, que dizer assim, ó, eu quero ser técnico de segurança, mas não quero falar em público. Vou dar um exemplo aqui. É incompatível. Ele vai precisar falar em público, fazer palestra para os trabalhadores, como eu também precisei. Eu posso não parecer, mas eu sempre fui tímido. Quando eu tinha aula em faculdade, eu me escondia no pilar para não me chamar e pegar para frente. Mas quem me deu um chute na bunda para falar em público foi a necessidade. Defesa Civil. Minha chefe só dizia assim na época, doutora Ivone, fantástica. Aprendi muito com ela, doutora Ivone Valente. Ela chamava assim, é você a comunidade, você que vai explicar lá para ele, junte todo mundo e diga que ninguém pode ficar ali, vai encaminhar para o serviço social, porque a área está em risco de deslizamento. Você vai ter que dar essa notícia, porque é uma questão técnica. E eu falei, doutor Ivone, não você fala em público não, você vai ter que aprender. Aqui a gente não tem um custo para isso. Isso nos anos 2000, 90. A gente não tem um curso para isso, você vai ter que ir lá e falar. Depois disso eu comecei a fazer treinamento, palestra, tudo, mas até hoje, fazendo palestra espírita, eu tenho um frio na barriga aqui que eu não sei como é que me trava. Mas assim, e o jovem precisa dessa oportunidade. Mas aí o que eu fico preocupado? Resiliência, tem uma dificuldade de lidar com as diferenças das perdas, e as dificuldades, a pressão, um imediatismo, sabe, doentio de querer ir para já. E a gente não pode queimar etapas. Tem o estágio, jovem aprendiz, inserção. Vou passar a bola aqui, de vez. Eu vou falar por mim. Eu sou de uma geração de biblioteca, pegar livro novo, velho e novo. Aí vem, graças a Deus, computadores e internet, que veio como tudo que o ser humano inventa, desenvolve, descobre, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que permite a facilidade. Só que essa facilidade, como você falou aí, quando encontra com o nosso lado humano, do caminho mais curto, do jeitinho, do furar fila, dessa cultura que a gente tem aqui do fácil, não sei se todo mundo é assim, mas a gente, sabe, procura os atalhos demais e queima etapas. A gente precisa do cheirinho do livro. A gente precisa ir tirar a bunda da cadeira, ir na biblioteca, sabe? Pegar um livro na biblioteca emprestado, sentar ali com um cafezinho, ir lá na livraria do shopping e, ó, pega o celular e enfia na bolsa, deixa na mochila. E esse contato mais com o lúdico. Socializem mais. As empresas hoje estão querendo menos dor de cabeça. O que quer dizer isso? Ela está colocando menos dor de cabeça em detrimento de experiência, Hugo. Porque está chegando muita gente problemática, está chegando muita gente confusa, e é processo, é queixa, é intriga, é fofoca. As empresas, elas querem gente boa, querem dar oportunidade, querem dar mão de obra, mas muita gente complicada, Hugo, que está trazendo vícios
do dia a dia, sabe? Como é que a empresa vai confiar? Aí é outra coisa importante. A gente tem que ter a visão de direito e deveres. Infelizmente, nossa cultura só pensa em direito. E a gente tem que ter dever também. Então, o conselho que eu dou para os jovens de hoje, independente de você é esquerda, direita, centro, ou não é nada. Gente, política é importante, mas vamos dar um tempo ao tempo. Para com esse negócio de ideologia, lacração, militância. Vamos focar mais na gente mesmo, no estudo, sabe? No network, Hugo. Sabe? Eu posso não ter dinheiro, mas tem um network. Ele tem uma rede. Se você chegar para mim hoje aqui, Trajano, meu carro deu defeito aqui. Eu não sou da área de oficina e mecânico, não. Mas se você chegar assim, Trajano, estou com um problema aqui no meu carro que eu não posso resolver. Eu te indico aqui uma pessoa de minha confiança, que eu fecho o olho e digo, vá lá. Não é careiro, te indico, sabe? Trajano, eu estou com um problema aqui, estou precisando de um advogado aqui da área criminalista. Vou logo ser extremista. Eu tenho um cara aqui, bicho. Eu não tenho dinheiro para pagar ele. Eu não cometo crime. Mas o cara é fera. Agora, ele não é barato. Ele está acostumado a pegar esses casos de televisão aí e tal, assim e tal. Porra, mas ninguém quer cometer crime, não. Mas tô dizendo assim, estou precisando de advogado tributarista, que você falou em dinheiro aí. A gente tem que procurar onde está raro, que é esse raro é que vai dar dinheiro. Saia do mesmo, saia daquela mesmice. O que você tem de diferente para fazer jornalismo? O programa composto, alguma coisa assim. O que eu tenho para fazer de diferente na medicina? Onde está carente a medicina hoje? Está difícil o pediatra, por exemplo. Está difícil. Você acha que todo mundo tem paciência para lidar com criança? Talento? Facilidade? Está faltando. Ah, mas a pessoa não quer investir. Porque é caro. Gente, não é despesa nem gasto, é investimento. Desculpe, eu falo muito que eu me empolgo. Mas assim, eu sou um apaixonado em querer ajudar o jovem. Mas o jovem também ele tem que abrir mão de certas coisas. Que a televisão está contaminando demais. É muito jovem vendo reality show, é muito jovem indo para show para tomar todas as pessoas. Vamos focar mais nos estudos, velho. Vamos ajudar a fazer, entregar sopão, vamos participar de mutirões, sabe? Vamos participar, vamos visitar o hospital do câncer, para você ver. Isso vai agregar a sua mente, vai tornar você outra pessoa. Então, o jovem está precisando disso e as empresas valorizam isso. É fazer o bem, galera, quem? A empresa não vai sair perguntando se você faz ou não faz, mas ela vai para perceber que o seu ser humano que você se tornou, a partir dessas atitudes, e fazer de uma forma desapegada. Não sei como é que está o horário aí, sua disponibilidade, eu falei muito. Não sei se você já tomou sua água. Não, tá mais 10 minutos a gente... Pronto. Então a gente vai entrar na reta final aqui das considerações finais. Então, assim, a gente está vivendo aqui, vou passar a bola para você, a gente está vivendo um mundo assim de... A humanidade sempre teve profissões novas e profissões velhas. Antigamente, médico fazia tudo. Era a época de Hipócrates, o médico cuidava do corpo e tirava dente. Depois surgiu o dentista, sabe? Antigamente tinha a engenharia civil, que era do dia a dia cidadão, que é a minha, que eu sou formado, e tinha a engenharia das Forças Armadas, a engenharia militar. A engenharia foi crescendo e adquiriu especificidade ao longo da história, desde a época do jardim suspenso da Babilônia, dos Egípcios. Hoje você tem aí engenharia mecatrônica, tem engenharia de produção, tem engenharia mecânica que também já é antiguinha já, a química, a elétrica, a sanitária, ambiental, mas tudo é da sua engenharia. O jornalismo aí, você conhece melhor que eu, eu não conheço nada. Você conhece a história aí da sua profissão. Eu acho que falta ao jovem também conhecer a história do que ele quer. Ele pode acertar, pode errar, acerta depois. Eu conheço pessoas que já mudaram de profissão 3 vezes e estão felizes. Você acerta de primeira. Agora, o que não pode, Hugo, é você chegar e ir para uma entrevista de emprego e você não sabe nem o que aquela empresa faz. Entendeu? Vou dar só um exemplo aqui, que o nome é público, é notório. A Braskem abre o processo seletivo. Faz uma pesquisa aí aleatória, depois pergunte a algum jovem. Eu quero trabalhar na Braskem. Pergunte a esse jovem.
jovem, você sabe o que a Braskem faz? Vamos ver de 0 a 10 quantos vão acertar. Porque até o que a Braskem faz é difícil de falar. É um nomezinho chato. Ela trabalha com insumo. Aí você pergunta pro jovem, o que é insumo? Base, matéria-prima para a produção de outra coisa. Insumos. Aí eu já ouvi falar de oleoduto, gasoduto, e tem um insumoduto que liga aqui a lagoa com o polo petroquímico por baixo da terra. Aí o jovem não sabe o que é insumo. Ele não sabe. Ah, eu vou para Coca-Cola. Coca-Cola eu sei. Coca-Cola e Pepsi é refrigerante. Aí a entrevistadora pergunta, mas você sabia que a nossa empresa Coca-Cola, ela produz outras coisas também? Dê outro exemplo aí de que você conhece no dia a dia que a Coca-Cola produz além do refrigerante. Aí bota aquela musiquinha, né? A Coca-Cola fabrica água, a Coca-Cola tem isotônico, né, energético, a Coca-Cola é dona da Fanta, a Coca-Cola adquiriu a patente do refrigerante Jesus. Você sabia que tem um refrigerante chamado Jesus? De sabor tutti-frutti? Agora eu vou devolver a pergunta para você. Você sabe a história do refrigerante Jesus? É uma história muito bonita. Antes da Coca-Cola adquirir, e por que ela adquiriu o refrigerante Jesus, de latinha, ele foi criado por um padre na Paraíba para ajudar as obras lá da igreja, da comunidade. Ele criou lá a latinha Jesus. Começou a vender tanto que começou a desbancar na concorrência a Coca-Cola na região. E aí a Coca-Cola foi lá e comprou. Isso eu li numa reportagem muito bacana. A Coca-Cola comprou. Aí, sabe o que a Coca-Cola fez? Já que é meu, eu não vou deixar de descer pro sul-sudeste, não. Aí, o que os nordestinos lá, que estavam com saudade de Jesus, faziam? Eles, quando via lá os pau de arara, não era pau de arara, não, aquele caminhão de fruta, os caras viram uma reportagem isso, da televisão. Os caras metiam as carnes de Jesus no meio das frutas, para chegar no destino lá, dos nordestinos, lá em São Paulo. O tamanho era o sucesso de Jesus. Mas acho que isso já acabou. Você vê que o povo sente falta de Jesus. Exatamente, o povo sente falta de Jesus. Aí, por que eu me levei lá na cabeça agora esse refrigerante? Porque aqui em casa, os dois aqui não conheciam. E eu passando aqui, tive a surpresa de ver Jesus na gôndola aqui do Bom Preço. Eu falei, ué, eu vejo Jesus aqui agora, é porque a Coca-Cola não estava deixando descer para aqui para baixo, ela ia deixar lá só na Paraíba. E aí eu peguei, vocês já provaram Jesus? Parece conversa de pastor, né? Você já viu Jesus? Aí aqui em casa o povo não gostou não. Ele lembra um pouco, é uma tubaína mais gaseificada, mais concentrada, o cheiro é forte. Uma mistura de morango com tutti-frutti, assim. Assim, não é ruim não, mas gosto não se discute, né? Mas só um caso engraçado. Só um caso engraçado, assim, para passar a bola para você aí. De considerações. A história é linda, velho, porque repare que de uma necessidade o padre criou um produto para vender e ajudar nas obras sociais. E assim, geralmente a gente até vê isso na literatura espírita, aquele espírito que cometeu um erro, um equívoco, se consertou, se arrependeu e trabalha com algo ligado àquilo ali, só que para direcionar para o lado positivo. Então, mas a própria Coca-Cola, quando ela surgiu em 1890, por aí, lá nos Estados Unidos, ela não era refrigerante. Era um xarope de farmácia para passar o mal-estar da elite local, da burguesia. Só que fez tanto sucesso, foi tão gostoso, que o cara começou a produzir em escala de fábrica. Não falar industrial ainda, mas cereal de escala industrial. E tem esse processo de engarrafar, que já era uma garrafinha, se não me engano, no início, uma vez de farmácia, era um xaropinho, para passar o mal-estar, tipo um pó de fruta que caiu mal. Só quem comprava ele era a burguesia, que chamava na época, elite. E depois, vamos produzir isso lá em escala e vamos atingir pobre, rico, classe média. E aí botou na lata, botou na garrafa e o que é curioso, isso eu vi num informe publicitário dentro da revista Super Interessante dos anos 90.
5 anos depois, quem surgiu? A Pepsi, de um ex-criador, um dos criadores da Coca, só que ele tinha uma desvantagem. Ele não tinha o segredo da Coca-Cola. Então é por isso que a Pepsi não conseguiu fazer um gosto igual. E esse negócio de, mas por isso que eu estou querendo dizer para o jovem, seja criativo, invente, inove, sabe, faça diferente, você é um espírito de potencial, sabe? Essa história do segredo da Coca-Cola, até hoje, os donos da Coca-Cola, que são 3 sócios principais, eles nunca viajam de avião juntos, porque se eles morrerem no mesmo desastre, perde esse segredo. Aí você pensa, é só a Coca-Cola que faz isso? Não. O Guaraná Antártica também, que é o melhor Guaraná que tem, orgulho nacional brasileiro. A Coca também, por sua vez, já tentou, botou Taíca da minha época, ou atualmente, acho que é Coate, né? Já tentou Taí, mas nunca conseguiu se igualar ao nosso orgulho Guaraná Antártica. Entendeu? E a Antártica também tem a mesma pegada da Coca-Cola, tem um segredo lá dela, os caras não viajam juntos, não sei o quê. Então isso tudo é o quê? Empreendedorismo, é marketing, é saber o que é informação confidencial, corporativa, pública. Tudo isso não se aprende em rede social. Tudo isso se aprende lendo, convivendo, conversando com quem estava lá dentro. Eu moro aqui no meu prédio hoje, na famosa antiga Coca-Cola, que é no terreno aqui que nos anos 80 era a fábrica da Coca-Cola no Vermelho. Olha que ironia, né? Hoje a Coca-Cola está no CIA, que é Sul. O pessoal chama de Cola do Defunto, que é uma desova, né? Mas é aqui em Salvador. E aqui na Bahia, para quem não está aqui, é aqui em Salvador. E, ironicamente, eu vim aqui nos anos 80, numa visita pelo antigo Nobel, conhecer o processo de engarrafamento, né? Envasilhamento, como ele chama. Engarrafamento é carro, é envasilhamento. Mas desculpe, Hugo, eu falei demais. Vou passar a bola final para você. Não, agradecendo muito aí pela sua participação, disponibilidade imediata. Hugo aí pode fazer seu marketing total, faça chamada aí para os seus caminhos aí do Evangelho, para quem gostar, siga. Vamos lá, jogue duro. Obrigadão aí, meu amigo. Eu que agradeço, velho. Você é um parceiraço, estamos juntos. Segunda-feira tem Evangelho, toda segunda-feira à noite tem Evangelho. E no perfil @programa Comporte _SE, né? Vou deixar aqui. Isso. Daqui a pouco eu tenho uma live com o Péricles, que é psicoterapeuta. A gente vai conversar. Boa noite, Miriam. Miriam aí, ó. Miriam nos seguindo aí, ó. Engenharia. Boa noite, Miriam. E aí, todos convidados aí também, não só para assistir, mas mandar pergunta também, para eu passar para ele e a gente poder responder. Vou entrar lá já. Tá daqui e vou para lá, para o Evangelho. Maravilha. Obrigado de coração. Tamo junto. Segunda-feira tem Evangelho, viu? Estamos nós juntos também. Se você permitir, concordar, claro, eu vou estar divulgando, deixando salvo aqui no IGTV e vou divulgar em outros canais aqui que eu tenho do Influência Engenharia no YouTube. Vou marcar você lá no YouTube. Vou marcar você aqui e divulgar aí WhatsApp, rede social, para o programa Comporta, que é um programa belíssimo aí. Muito obrigado pelo nosso happy hour light de hoje. Água aí, bico seco aqui. Mas daqui a pouco eu vou tomar meu líquidozinho aqui, que eu não sou de ferro, né? Sextou. Nada como recomeçar, né? Com certeza. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Fica com Deus aí. Obrigado a todos aí. Beijão.